Ao ser socorrido por uma enfermeira, após um grave acidente, o milionário ficou paralisado ao ver seu colar. O mesmo que sua filha usava quando desapareceu há muitos anos, a estrada sinuosa que ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis desaparecia na névoa espessa, enquanto a chuva castigava violentamente o para-brisa do carro de Miguel Almeida. Ele segurava o volante com força, como se cada gota de chuva fosse uma lembrança dolorosa que ele tentava afastar. O farol baixo do carro mal cortava a escuridão, e o barulho do limpador ressoava como um metrônomo, marcando o ritmo do seu tormento interno. Miguel viajava sozinho como sempre. Nos últimos 20 anos, a solidão se tornara sua única companhia fiel, desde que Helena, sua filha de apenas 2 anos, desaparecera. Sua vida fora um ciclo interminável de trabalho e memórias sombrias. A esposa, Maria, partira pouco tempo depois, incapaz de suportar a dor e a obsessão que consumiam Miguel. Tudo o que restara dele era o desejo implacável de encontrar Helena, uma esperança que se recusava a morrer, mesmo quando parecia impossível. No porta-luvas do carro, uma foto antiga de Helena descansava sozinha. Na imagem, a menina sorria inocente, alheia à tempestade que se abateria sobre sua família pouco tempo depois. No pescoço delicado de Helena havia um colar pequeno com um pingente em forma de coração, um presente dado por Miguel no dia de seu nascimento. Ele acreditava que aquele objeto a acompanharia por toda a vida, como um elo invisível entre os dois. Mas a vida se provou cruel demais para tais esperanças ingênuas. Miguel piscou, tentando se concentrar na estrada, mas as memórias o perseguiam como fantasmas, nublando seus pensamentos. E se eu tivesse feito algo diferente? Pensava pela 1000ª vez. E se ele tivesse prestado mais atenção naquele dia? E se Maria tivesse ficado? O si era um monstro que o devorava de dentro para fora. Quando ele menos esperava, a neblina densa invadiu a estrada como uma cortina, reduzindo a visibilidade a quase nada. Miguel tentou reduzir a velocidade, mas já era tarde demais. O carro derrapou em uma curva acentuada e ele perdeu o controle. Em meio ao frenesi do volante girando e dos pneus escorregando, o som ensurdecedor de metal colidindo ecoou pela noite, seguido por um estalo brusco. O mundo à sua volta girou, e de repente o impacto veio. O veículo deslizou para fora da pista, tombando em um barranco antes de parar bruscamente contra uma árvore. O vidro do para-brisa estilhaçou, e o cinto de segurança apertou seu corpo como um abraço violento, salvando-o de algo muito pior. A dor invadiu seu peito e a lateral de sua cabeça começou a latejar. A chuva não dava trégua. Gotas geladas escorriam pelo rosto de Miguel, misturando-se ao sangue que pingava de sua testa. Ele tentava manter os olhos abertos, mas tudo à sua volta parecia flutuar em um borrão escuro. O cheiro de terra molhada e gasolina tomava conta do ar, e o silêncio opressor foi rompido apenas pelo barulho de passos rápidos e uma voz feminina distante, abafada pela chuva. — Ei, você está bem? Consegue me ouvir? Uma voz suave, mas cheia de urgência, chamou por ele. Miguel tentou responder, mas tudo o que conseguiu foi um gemido fraco. Ele sentiu mãos delicadas segurando seu rosto e percebeu uma figura inclinada sobre ele. Era uma jovem mulher, os cabelos escuros grudados na testa pela chuva, com olhos preocupados e ternos. Ela checava seus ferimentos e verificava sua pulsação com a precisão de quem estava acostumada a salvar vidas. — Aguenta firme, eu vou te tirar daqui, garantiu ela com determinação. A mulher tentou abrir a porta amassada do carro, lutando contra o peso do metal retorcido. Após alguns instantes, conseguiu soltar o cinto de segurança que prendia Miguel e o puxou para fora do veículo com esforço. Miguel se sentia fraco e zonzo, mas havia algo naquela mulher que o fez tentar manter-se consciente por mais alguns segundos. Foi então que ele viu o colar.
Em meio à escuridão e à chuva incessante, o pingente delicado em forma de coração brilhou suavemente no pescoço da jovem, idêntico ao que Helena usava na foto antiga que ele guardava no porta-luvas. Miguel piscou, confuso. O mundo girava ao seu redor e ele não sabia mais se estava sonhando ou acordado. Era uma coincidência, uma ilusão causada pela dor e pelo trauma, ou havia algo mais? O colar, murmurou ele com dificuldade, a voz fraca e entrecortada. Como? A mulher, preocupada com seu estado, não percebeu a importância do que ele dizia. Não fale agora, vamos cuidar de você primeiro, tá? Disse ela com um sorriso gentil, enquanto apoiava Miguel em seus ombros para afastá-lo do carro destruído. Mas aquele pequeno objeto, pendurado no pescoço da jovem enfermeira, reacendeu em Miguel uma esperança que ele pensava ter perdido para sempre. O mesmo pingente em forma de coração que por 2 décadas ele associara à memória de Helena. Antes que pudesse formular mais perguntas, a dor o envolveu como um manto pesado e ele finalmente sucumbiu à inconsciência. A tempestade continuava furiosa quando a ambulância finalmente chegou ao local. Amanda, a enfermeira que o havia resgatado, permaneceu ao lado dele durante todo o percurso para o hospital. Ela não sabia o que aquele homem sofrido e ensanguentado havia visto ao olhar para seu colar, mas algo na expressão dele a perturbou profundamente. Enquanto a ambulância avançava pela estrada molhada e nebulosa, Amanda segurou o colar em seus dedos, como sempre fazia inconscientemente em momentos de ansiedade. Ela nunca soubera ao certo a origem daquele pingente, mas, de alguma forma, sempre sentira que ele era importante. Enquanto Miguel era levado às pressas para a emergência, seu corpo frágil e ferido começava a descansar. Dentro dele, no entanto, algo se agitava, uma ideia, uma possibilidade, uma faísca de esperança que ele não experimentava há anos. E em meio à escuridão, uma única certeza se destacava em sua mente confusa: o colar. O cheiro estéril de álcool e desinfetante invadiu as narinas de Miguel assim que ele abriu os olhos lentamente. A luz fluorescente acima dele parecia feroz, queimando suas retinas. Por um momento, ele não sabia onde estava. A cabeça latejava e uma dor surda percorreu o lado esquerdo de seu corpo, onde o cinto de segurança o segurara durante o acidente. Ao seu redor, máquinas monitoravam seus sinais vitais, e o bip rítmico do monitor cardíaco ecoava pela enfermaria silenciosa. "O senhor está acordado?" disse uma enfermeira de meia-idade que entrou na sala e ajustou sua cama. "Não se preocupe, está em um hospital. Teve sorte de ser socorrido a tempo." Miguel fez um esforço para se sentar, mas a dor no corpo e o peso das memórias o impediram por um instante. A visão de Amanda com um colar em forma de coração reluziu em sua mente como um flash, deixando-o ainda mais desorientado. Aquele colar, pensou ele, sentindo um aperto no peito. Não podia ser coincidência. Não depois de tanto tempo procurando respostas que nunca vieram. A enfermeira percebeu sua inquietação. "Você precisa descansar. Está muito fraco. Quer que eu chame alguém?" A moça... Miguel murmurou com dificuldade, a voz rouca e trêmula. "A moça que me socorreu." A enfermeira sorriu gentilmente. "Ah, sim, Amanda. É nossa enfermeira. Ela estava voltando do plantão quando o encontrou. Graças a ela você está aqui, Sr. Almeida." Miguel respirou fundo, sentindo um nó se formar na garganta. Precisava vê-la, precisava saber mais sobre aquela jovem e, principalmente, sobre aquele colar. Nas horas seguintes, Miguel lutou contra a fraqueza que ainda o prendia à cama. A mente dele estava longe de descanso, estava obcecada. A cada vez que fechava os olhos, a imagem daquele pingente retornava, tão real quanto a foto antiga que ele guardava de Helena. Algo estava acontecendo, ele sentia, e não era apenas coincidência. Assim que Miguel conseguiu se levantar, apoiado nos braços trêmulos, pediu que localizassem Amanda. Precisava vê-la,
precisava agradecer e, mais do que isso, precisava entender. A equipe médica hesitou, recomendando que ele esperasse mais um pouco, mas Miguel foi firme. A necessidade de confrontar Amanda era maior do que sua dor. Pouco tempo depois, Miguel a encontrou na ala de enfermagem, organizando fichas e falando com outros enfermeiros. Amanda estava concentrada, mas, assim que o viu, parou o que estava fazendo e caminhou até ele. Que bom que está melhor, disse ela com um sorriso genuíno. Como está se sentindo? Aquela voz suave e aquele sorriso despreocupado o atingiram como uma onda. Miguel tentou se manter firme, mas a urgência o consumia. Precisava ir direto ao ponto. Eu não sei como te agradecer por ter salvado minha vida, disse ele, tentando encontrar as palavras certas, mas seu olhar insistente estava preso ao pescoço dela. O colar ainda estava lá, balançando suavemente com cada movimento dela, o mesmo pingente em forma de coração que Helena usava na foto. Ele não conseguiu se segurar. Amanda, esse colar. A voz de Miguel estava tensa, quase ansiosa demais. Onde você conseguiu? Amanda franziu a testa, surpresa com a pergunta. Este colar? Perguntou, tocando-o instintivamente com a ponta dos dedos. Era um hábito que ela repetia inconscientemente. Ah, eu sempre tive ele. Meus pais disseram que eu já estava usando quando fui encontrada. Miguel congelou. Encontrada? Murmurou, o coração acelerado. Como assim? Amanda soltou uma risada nervosa, percebendo a intensidade do olhar dele. Fui adotada. Meus pais me contaram que eu fui deixada em uma cesta, ainda bebê, perto de um hospital em Juiz de Fora. Tudo o que eu tinha comigo era uma manta e esse colar. Ela deu de ombros, como se a história não tivesse grande importância. Eles nunca descobriram quem me deixou lá. O chão pareceu sumir sob os pés de Miguel. Juiz de Fora, 20 anos atrás. A época e o lugar coincidiam exatamente com o desaparecimento de Helena. Você sabe alguma coisa sobre seus pais biológicos? Miguel perguntou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Amanda balançou a cabeça. Ah, não. Sempre quis saber mais. Mas nunca tive muitas pistas. A única coisa que sempre senti é que este colar é importante. Ela segurou o pingente por um momento e depois soltou, deixando-o repousar contra o peito. Miguel olhou para ela e sentiu uma pontada de esperança misturada com medo. Seria possível? Poderia Amanda ser Helena? A jovem que ele procurara desesperadamente durante 2 décadas estava agora diante dele sem sequer saber quem era. Ele respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que ameaçava explodir. Precisava agir com calma, não podia assustá-la. Amanda. Ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. E se eu te dissesse que talvez eu possa te ajudar a descobrir mais sobre o seu passado? Ela franziu o senho surpresa. O que você quer dizer? Miguel se aproximou um pouco mais, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e cautela. Eu conheço uma pessoa que pode fazer um teste de DNA para te ajudar a entender mais sobre quem você é. Não há garantias, mas acho que vale a pena tentar. Amanda pareceu hesitar por um momento. Por que você quer fazer isso por mim? Perguntou, desconfiada. A curiosidade e a cautela em sua voz eram evidentes. Miguel sorriu, embora a expressão em seus olhos estivesse distante, perdida entre o presente e o passado. Porque, às vezes, a vida nos dá uma chance inesperada de encontrar algo que pensamos ter perdido para sempre. Os dias que se seguiram ao pedido de Miguel para fazer o teste de DNA passaram devagar, carregados de ansiedade e expectativa. Enquanto aguardavam os resultados, Miguel não conseguia se afastar de Amanda. Havia uma força inexplicável que o atraía para perto dela, uma sensação estranha de familiaridade que ele não conseguia ignorar. Cada encontro
parecia reacender memórias perdidas e esperanças que ele enterrara há anos. Amanda, por sua vez, também não conseguia evitar a sensação de conforto e curiosidade sempre que conversava com Miguel. Algo naquele homem lhe parecia dolorosamente familiar, como se já houvesse conhecido aquele olhar melancólico em outra vida. Em um dos encontros no hospital, Miguel apareceu com uma expressão serena, mas os olhos ainda carregavam as marcas de anos de sofrimento. Espero que não se importe, Amanda. Eu estava por perto e pensei em te convidar para tomar um café, disse ele, tentando manter a calma, embora a ansiedade o corroesse por dentro. Amanda sorriu. Era um sorriso gentil, mas ligeiramente desconfiado. Ela ainda não entendia por que aquele homem que mal conhecia parecia tão interessado nela. Mesmo assim, não conseguiu recusar. Algo na maneira com que ele falava e a olhava a fazia se sentir segura. Sentados em uma cafeteria próxima ao hospital, as xícaras de café fumegantes entre eles, as palavras começaram a fluir naturalmente. Miguel olhava para Amanda como se cada gesto dela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele tentava montar. Sabe, começou Miguel rompendo o silêncio. Você me lembra alguém muito importante para mim. Minha filha, Helena. Sua voz soou quebrada ao pronunciar o nome que evitava há tanto tempo. Ela desapareceu há muitos anos, continuou encarando o líquido escuro em sua xícara, e desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Amanda permaneceu em silêncio por um momento, surpresa pela abertura inesperada. Deve ser muito difícil carregar essa dor por tanto tempo, comentou ela gentilmente. Miguel assentiu lentamente, os olhos fixos na lembrança distante. Não passa um dia sem que eu me pergunte o que aconteceu com ela. Se está viva, se ela me esqueceu. Sua voz tremia, como se cada palavra que dizia fosse um esforço monumental. Amanda apertou a xícara entre os dedos, como se pudesse absorver a tensão que pairava no ar. Eu sei como é sentir que falta uma parte de você, murmurou ela. Sempre quis saber mais sobre minha origem, sabe? Meus pais adotivos são maravilhosos, mas sempre me perguntei por que fui deixada para trás. Quem eu realmente sou? Miguel sentiu uma pontada de dor no peito. Aquela era a mesma pergunta que ele se fazia sobre Helena. E agora, diante de Amanda, ele tinha a estranha sensação de que poderia finalmente ter uma resposta. Mas isso o assustava tanto quanto o enchia de esperança. Nos dias seguintes, Miguel e Amanda se encontraram várias vezes. A cada conversa, ele compartilhava pedaços da história de Helena. Ela era tão alegre, Miguel disse certa vez com um sorriso melancólico. Gostava de balançar no jardim por horas, rindo como se não houvesse preocupação no mundo. Amanda ouvia atentamente, como se as memórias que ele evocava fossem dela também. Às vezes, sentia uma pontada de familiaridade nas histórias de Miguel, mas não tinha certeza se eram apenas coincidências ou fruto da empatia crescente que sentia por ele. Miguel também não pôde deixar de notar gestos e comportamentos que lembravam Helena. Amanda tinha o hábito de mexer no cabelo da mesma forma que sua filha fazia, e seu sorriso possuía uma leve inclinação que trazia ecos do passado. A cada pequeno detalhe, a convicção de Miguel crescia. Ele se permitia imaginar, mesmo que por um momento, que Amanda era, de fato, sua Helena. Em uma noite fria, Miguel e Amanda caminharam pelos jardins do hospital. Cercados pelo cheiro fresco de terra molhada, o silêncio entre eles era confortável, mas carregado de algo não dito. Miguel sabia que não poderia mais segurar aquilo dentro de si. A verdade precisava ser dita antes que as dúvidas o destruíssem por completo. Amanda, ele começou, parando e virando-se para encará-la diretamente. O coração martelava no peito. Preciso te dizer uma coisa. Pode soar estranho,
mas eu não consigo mais guardar isso sozinho. Amanda o olhou com curiosidade, os olhos atentos aos dele. O que foi? Perguntou suavemente, embora a atenção na voz de Miguel começasse a preocupá-la. Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de um penhasco. Eu acho que você pode ser minha filha, Amanda. Acho que você pode ser... Helena. Amanda piscou, atônita. Por um momento as palavras dele ficaram suspensas no ar, e ela não soube o que dizer. O quê? Murmurou, a voz embargada pela surpresa. Como assim? O colar? Miguel explicou quase num sussurro. Sua voz carregava toda a dor, esperança e medo que sentira nos últimos 20 anos. Esse colar é idêntico ao que Helena usava quando desapareceu. A história do hospital. Tudo se encaixa. Amanda sentiu o coração disparar. A revelação era tão absurda quanto perturbadora, mas ao mesmo tempo havia algo que fazia sentido de uma forma inquietante. Ela não sabia explicar, mas sentiu uma conexão profunda com as palavras de Miguel, como se parte de sua própria história estivesse finalmente vindo à tona. Eu sei que é muita coisa para absorver, disse Miguel, percebendo o olhar atônito de Amanda. Mas eu precisava te dizer. Preciso acreditar que você é minha filha. Amanda levou a mão ao colar em forma de coração, os dedos tremendo. A possibilidade de ser Helena a deixava assustada, mas também despertava uma estranha curiosidade. E se ele estivesse certo? E se depois de todos aqueles anos de incerteza, ela finalmente descobrisse quem era de verdade? O silêncio entre os dois se prolongou. Amanda olhou para Miguel, e o medo e a esperança refletidos nos olhos dele eram quase palpáveis. Ela não sabia se acreditava totalmente naquela história, mas sabia que não poderia ignorar aquela possibilidade. Eu não sei o que pensar, admitiu Amanda com sinceridade. Isso é muito, mas... Ela fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas. Acho que precisamos esperar o resultado do teste. Miguel assentiu com um sorriso triste. Sim, só precisamos esperar. Enquanto o vento frio soprava pelo jardim, ambos sabiam que aquela espera seria insuportável, mas ao mesmo tempo sentiam que alguma coisa essencial havia mudado entre eles. Algo estava prestes a ser revelado, algo que poderia unir ou despedaçar os dois para sempre. Logo após conversarem sobre a possibilidade de Miguel ser seu pai biológico, Amanda e Miguel foram juntos ao laboratório indicado por ele para realizar o exame de DNA. O procedimento foi simples. Uma coleta de sangue rápida, mas carregada de tensão e expectativa. O resultado deve ficar pronto em alguns dias, informou o atendente do laboratório com um sorriso cordial. Para Miguel, aqueles dias pareceram uma eternidade. A espera era insuportável. Embora a esperança estivesse viva dentro dele, o medo de mais uma decepção o assombrava a cada segundo. E se Amanda não fosse Helena? E se ele estivesse errado mais uma vez, condenando-se a viver para sempre com a dúvida e o vazio? Amanda também se sentia inquieta. Por mais que a ideia de ser Helena parecesse absurda, algo naquela possibilidade a atraía e a apavorava ao mesmo tempo. Ela estava acostumada a viver sem saber sobre suas origens, mas agora a possibilidade de encontrar sua verdadeira família estava ali, tão próxima quanto incerta. Os dias passaram lentamente, carregados de ansiedade e silêncio. Miguel tentou manter-se ocupado, mas nada parecia aliviar a expectativa crescente. Ele ia ao hospital quase todos os dias, encontrava-se com Amanda e tentava aos poucos criar uma conexão com ela. A cada encontro, a esperança de Miguel aumentava, assim como seu medo. Então, finalmente, o dia do resultado chegou. Miguel recebeu uma notificação no celular enquanto estava sozinho em casa. A mensagem do laboratório indicava que o exame estava pronto e podia ser acessado online. Ele respirou fundo, sentindo o coração martelar no peito.
As mãos tremiam ao abrir o e-mail e clicar no arquivo anexado. Por um momento ele hesitou, como se a resposta que tanto esperara pudesse mudar sua vida para sempre, para o bem ou para o mal. Como um último suspiro, Miguel leu o documento. Compatibilidade genética confirmada, 99,9%. Amanda Silva é Helena Almeida. Por um momento Miguel ficou paralisado. Ele leu e releu o resultado várias vezes, incapaz de acreditar. Sua busca, sua esperança e sua dor de 20 anos finalmente tinham uma resposta. Amanda era Helena. Sua filha estava viva. As emoções o tomaram como uma avalanche. Ele afundou na poltrona, lágrimas escorrendo de seus olhos, enquanto segurava o celular com força. Alegria, alívio e uma felicidade indescritível o inundaram. Depois de tanto tempo, depois de anos de sofrimento e solidão, a verdade estava ali diante dele. Sua Helena não estava perdida. Ela estava ali, na sua frente, na figura de Amanda, mas ao mesmo tempo o medo o envolveu como uma sombra fria. Como contar a Amanda? Como poderia revelar a ela que sua vida inteira tinha uma origem que ela jamais imaginou? Como explicar que seus pais adotivos que ela amava não eram os únicos que a ampararam? E se Amanda não quisesse acreditar? E se a revelação a afastasse para sempre? Miguel sabia que precisava contar a verdade, mas precisava ser cuidadoso. Mais tarde, naquela mesma tarde, Miguel encontrou-se com Amanda na cafeteria perto do hospital, o coração ainda apertado pela ansiedade. Amanda estava sentada, girando distraidamente o pingente de coração entre os dedos, como sempre fazia. Assim que o viu, ela sorriu de leve. Então, você já sabe o resultado? Perguntou Amanda ansiosa, sem conseguir esconder a curiosidade. Miguel sentou-se diante dela, tentando manter a calma, mas o peso da verdade era quase insuportável. Ele colocou o celular sobre a mesa, mas não abriu o e-mail imediatamente. Olhou nos olhos dela, sentindo uma onda de emoções que ameaçava transbordar. Sim, disse ele finalmente. A voz estava trêmula e suave, carregada de significado. Eu já sei. Amanda inclinou a cabeça, intrigada, mas também preocupada. E o que diz o resultado? Miguel respirou fundo. Amanda, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. O momento era delicado demais. O exame confirmou. Você é Helena. Você é minha filha. Amanda ficou imóvel, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. As palavras de Miguel ecoaram em sua mente como uma onda lenta e ela piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. O quê? Murmurou incrédula. Como? O exame confirmou, repetiu Miguel, a voz baixa e cheia de emoção. Você é Helena Almeida, a minha filha? Amanda recuou na cadeira, o olhar perdido na mesa entre eles. Era impossível acreditar, mas ao mesmo tempo a informação parecia se encaixar de uma maneira estranha. O colar, a adoção, o hospital. Tudo fazia sentido, mas a sensação era esmagadora. Isso não faz sentido, murmurou ela, balançando a cabeça. Como posso ser sua filha? Miguel inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos cheios de ternura e compreensão. Eu sei que é muita coisa para absorver. Eu não quero tirar nada dos seus pais e nem de você. Eles sempre serão seus pais. Mas você também é minha filha. Fui privado de você por 20 anos. Mas agora você está aqui. Amanda levou a mão ao colar, apertando o pingente de coração com força. Seu coração estava dividido entre duas realidades, e ela não sabia como lidar com aquilo. Uma parte dela queria negar tudo, voltar à vida simples que conhecia, mas outra parte queria acreditar, queria saber quem ela realmente era. Isso é demais, murmurou ela. Eu não sei o que pensar. Miguel estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela com cuidado. Não precisa decidir nada agora, disse ele, a voz suave. O toque era leve, mas cheio de significado.
Só precisava que você soubesse. Não quero te pressionar, Amanda. Quero apenas uma chance de te conhecer. Amanda não afastou a mão. Algo naquelas palavras a tocou profundamente, como se houvesse uma verdade ali que ela ainda não entendia completamente. E agora? O que fazemos? Perguntou ela, com um suspiro pesado, ainda lutando para processar tudo. Miguel sorriu com tristeza e esperança ao mesmo tempo. Agora, damos um passo de cada vez. Sem pressa, eu estou aqui, Amanda. Sempre estive. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um absorvendo a enormidade da revelação. Miguel estava aliviado, mas sabia que aquela era apenas a primeira etapa. Reconstruir o que fora perdido não seria fácil. Amanda, por outro lado, estava confusa, mas uma nova porta se abria diante dela. Uma que poderia finalmente responder às perguntas que sempre carregara em silêncio. Os dias que se seguiram à descoberta de que Amanda era Helena foram cheios de emoções conflitantes. Miguel e Amanda estavam lentamente construindo uma nova conexão, mas o peso do passado ainda pairava sobre eles. Ambos sabiam que o caminho à frente seria difícil. 20 anos de ausência não se apagam facilmente, mas havia um esforço mútuo para seguir em frente. A esperança de finalmente ter reencontrado Helena dava a Miguel uma sensação de propósito que ele não experimentava há décadas. No entanto, as sombras do passado continuavam a assombrá-lo. Miguel não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais por trás do desaparecimento de Helena. Por mais que o destino tivesse finalmente trazido Amanda de volta, a dúvida sobre o que realmente aconteceu naquela época não o deixava em paz. Ele precisava entender como Helena havia sido abandonada em Juiz de Fora. Algo não fazia sentido. Uma tarde, enquanto Amanda estava no hospital, Miguel ficou sozinho em sua casa em Petrópolis, imerso em seus pensamentos. Revisitou antigas fotos de família e documentos esquecidos, buscando qualquer detalhe que pudesse lançar luz sobre o passado. Sentado em sua poltrona, ele segurava a foto de Helena, a mesma que guardava no porta-luvas. O sorriso inocente dela parecia zombar do sofrimento que ele carregava. Foi então que memórias há muito enterradas começaram a ressurgir. Ele se lembrou de discussões antigas com sua irmã, Bianca. Ela nunca escondeu o descontentamento com a atenção que Miguel recebia dos pais. Naquela época, Bianca reclamava que Miguel era o favorito da família, o filho perfeito, o empresário de sucesso, o pai dedicado. Tudo piorou quando Bianca descobriu que não poderia ter filhos. A notícia a devastou e o sofrimento aumentou ao perceber que, enquanto ela enfrentava essa tragédia, a gravidez de Maria, esposa de Miguel, trouxe ainda mais alegria para a família. Os pais dos dois passaram a focar ainda mais em Miguel, na expectativa pela chegada da neta. Para Bianca, foi como ser empurrada para fora da vida da própria família. Quando Maria faleceu durante o parto de Helena, Miguel se tornou uma espécie de herói trágico aos olhos de todos. Ele era o pai que perdera a esposa, mas ainda tinha a filha perfeita, Helena. A família inteira concentrou suas atenções e apoio em Miguel, deixando Bianca no completo esquecimento. A inveja e o ressentimento cresceram silenciosamente dentro dela, corroendo sua mente. O nascimento de Helena não foi apenas uma alegria para a família. Foi o momento em que Bianca se sentiu irreversivelmente excluída. E aquilo a encheu de rancor. Miguel começou a desconfiar. E se Bianca tivesse feito algo? A lembrança do comportamento dela naquela época, distante, evasivo e amargurado, sempre que Helena era mencionada, agora parecia ganhar um novo significado. Seria possível que Bianca tivesse interferido diretamente no desaparecimento de Helena? Miguel sabia que precisava confrontar sua irmã. Naquela noite, Miguel decidiu ligar para Bianca. Era um telefonema que ele evitava há anos. A relação entre os dois se desgastara profundamente com o tempo.
Bianca atendeu com uma voz hesitante, surpresa com o contato inesperado. Miguel, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Miguel não perdeu tempo. Bianca, precisamos conversar. Sobre Helena. Houve um silêncio desconfortável do outro lado da linha. Bianca parecia respirar fundo antes de responder. Miguel, isso foi há muito tempo. Você ainda não superou? Não se supera algo assim? Respondeu Miguel firme. E acho que você sabe mais do que me contou. A voz de Bianca vacilou. O que está insinuando? Miguel foi direto. Eu acho que você teve algo a ver com o desaparecimento dela, e quero a verdade, Bianca, agora. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Miguel sentiu o peso da hesitação de sua irmã, e soube naquele momento que estava certo. Bianca, insistiu ele a voz baixa, mas cheia de ameaça, chega de mentiras. Me diga o que você fez. Finalmente, Bianca não conseguiu mais se segurar. A voz dela saiu trêmula, carregada de culpa e medo. Tá bom, eu conto, mas não foi como você pensa. Miguel segurou o telefone com força, o coração martelando. Fale. Bianca começou a falar, a voz oscilando entre raiva e arrependimento. Eu estava com tanto ódio naquela época, Miguel. Nada que eu fizesse era suficiente. Mamãe e papai só se importavam com você, e eu. Eu era invisível. Quando descobri que nunca poderia ter filhos, achei que ao menos teria o apoio deles. Mas não. Foi exatamente na época em que Maria engravidou, e eles se voltaram completamente para você e sua família. Miguel apertou os punhos, sentindo a raiva ferver por dentro, mas se forçou a permanecer em silêncio. Quando Helena nasceu e Maria morreu, foi o fim para mim. Bianca continuou, soluçando. De repente, você era a vítima perfeita, o herói que precisava ser amparado, e eu fui esquecida. E por isso você decidiu destruir minha vida. Miguel rosnou, a voz repleta de incredulidade e fúria. Rudber não queria destruir nada. Bianca exclamou desesperada. Eu queria que você soubesse como era perder alguém, só por um tempo. Achei que se eu levasse Helena para longe, alguém a encontraria e a devolveria. Eu nunca quis que ela desaparecesse para sempre. Miguel fechou os olhos, sentindo uma onda de desespero atravessá-lo. Sua própria irmã, por inveja e dor, havia abandonado sua filha como se fosse um objeto descartável. Tudo porque não conseguia lidar com a atenção que ele recebia. Você a deixou sozinha, Bianca, gritou ele, a voz carregada de dor e raiva. Uma bebê indefesa no meio do nada. E se ninguém a tivesse encontrado? E se ela tivesse? Ele não conseguiu terminar a frase. O peso da possibilidade era insuportável. Bianca começou a chorar, soluçando do outro lado da linha. Eu sei que errei, mas tive medo, Miguel. Medo de contar a verdade. Medo de perder vocês para sempre. Miguel apertou o telefone com força, o coração dividido entre raiva e tristeza. Tudo o que ele havia sofrido, os anos de busca, a dor constante da perda, tudo aquilo tinha sido causado por uma vingança mesquinha e mal calculada. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Eu não vou te perdoar, Bianca. Sua voz saiu fria e definitiva. Nunca. Bianca soluçou desesperadamente, mas Miguel desligou sem mais uma palavra. Não havia mais nada a dizer. O que ela fizera era imperdoável, e ele não permitiria que aquele passado sombrio afetasse Amanda agora que a havia encontrado. Miguel ficou sentado em silêncio por um longo tempo, o telefone ainda nas mãos. A revelação o devastara mais do que ele poderia imaginar. Bianca, sua própria irmã, havia sido responsável pelo maior pesadelo de sua vida, mas agora Miguel tinha Amanda de volta, e ele faria qualquer coisa para protegê-la, inclusive esconder a verdade sobre Bianca. Amanda já havia passado por muita coisa.
Saber que sua tia havia deliberadamente a abandonado seria um fardo grande demais para ela carregar no momento. Miguel sabia que não poderia proteger Amanda da verdade por muito tempo. A revelação sobre Bianca era pesada demais para ser guardada, e ele precisava ser honesto com sua filha, por mais doloroso que fosse. Uma noite, após um jantar silencioso na casa dele em Petrópolis, Miguel decidiu contar tudo. Amanda estava desconfiada do comportamento tenso de Miguel, e ele sabia que não havia mais como adiar. Amanda, eu preciso te contar algo sobre o seu desaparecimento. Começou ele, a voz carregada de gravidade. Há uma verdade que você precisa saber, e é pior do que eu imaginava. Amanda franziu o senho, o coração acelerado. Ela sentia que aquilo mudaria tudo. O que foi? Perguntou tensa. Miguel respirou fundo e revelou a verdade. Bianca, minha irmã, ela foi a responsável por tudo. Ela tirou você de mim por inveja. Ela te deixou sozinha, acreditando que alguém iria te encontrar e devolver. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Amanda levou a mão à boca incrédula. A sua irmã? Minha tia? Perguntou a voz oscilando entre choque e raiva. A crueldade daquela revelação era insuportável. Miguel assentiu lentamente, os olhos carregados de tristeza. Eu sei que é muito para processar, e eu sinto muito que você precise ouvir isso agora. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos, mas a raiva começou a subir como um incêndio dentro dela. Eu preciso falar com ela, disse Amanda, levantando-se bruscamente. Agora? Pouco tempo depois, estavam diante de Bianca. Amanda e Miguel a encontraram na antiga casa da família, onde Bianca vivia sozinha, cercada de lembranças de um passado perdido. Ela parecia surpresa ao vê-los, especialmente Amanda. — O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Bianca nervosa. Amanda não hesitou. Seus olhos estavam cheios de fúria e mágoa. — Eu sei o que você fez. Sei que foi você quem me abandonou quando eu era só um bebê. Bianca ficou pálida, como se a verdade tivesse finalmente alcançado seu pior pesadelo. Ela tentou falar, mas Amanda continuou. Como você pôde fazer isso? Eu era uma criança. Como você foi capaz de me abandonar por inveja? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bianca. Amanda, eu nunca quis que você desaparecesse para sempre. A voz dela tremia. Eu só estava tão magoada, tão cheia de ódio. Achei que você seria encontrada em poucos dias. Eu nunca quis que isso acontecesse desse jeito, e você nunca fez nada para consertar. Amanda gritou, a dor transparecendo em cada palavra. Você me deixou ser criada longe da minha família, longe do meu pai, enquanto ele sofria todos esses anos. E tudo porque você se achava injustiçada. Bianca desabou. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Soluçou, as mãos cobrindo o rosto. Eu vivi todos esses anos com medo, arrependida, mas não sabia como contar a verdade. Tive medo de perder tudo. Amanda cruzou os braços, a expressão endurecida. As lágrimas de Bianca não a comoveram. Você já perdeu tudo, Bianca. A partir do momento em que me deixou, perdeu qualquer chance de ser parte da minha vida. Miguel observava em silêncio, o coração pesado. Ele não sentia mais raiva, apenas uma tristeza profunda e definitiva. Bianca era uma sombra do que já fora, consumida pelo próprio arrependimento, mas isso não mudava o que ela havia feito. Bianca se virou para Miguel, desesperada por um fio de esperança. Por favor, Miguel, me perdoe, eu nunca quis te destruir. Eu era fraca, magoada. Não sei como deixei chegar a esse ponto. Por favor. Miguel balançou a cabeça, a dor clara em seus olhos. Não posso, Bianca. Você tirou de mim a coisa mais preciosa da minha vida. Não há perdão para isso. Bianca soluçou, afundando no chão como uma criança perdida. Eu só queria que alguém me enxergasse.
Sussurrou quase inaudível. Amanda olhou para ela uma última vez, o olhar frio e firme. Eu não vou carregar seu arrependimento, Bianca. Esse peso é só seu. Miguel e Amanda saíram da casa de Bianca em silêncio. O ar estava pesado, mas um sentimento de libertação acompanhava a dor. Ambos sabiam que o passado nunca poderia ser apagado, mas não permitiria mais que ele controlasse o futuro deles. Está tudo bem? Perguntou Miguel, enquanto caminhavam em direção ao carro. Amanda respirou fundo, sentindo a brisa fria da noite em seu rosto. Não sei, mas eu estou pronta para seguir em frente. Miguel sorriu tristemente. E eu estarei aqui para o que você precisar. A mudança para a casa de Miguel em Petrópolis foi um passo difícil para Amanda. Deixar para trás a vida que conhecia, mesmo que temporariamente, era um desafio, mas algo dentro dela dizia que precisava tentar. A descoberta de sua verdadeira identidade a deixara desorientada, e estar ao lado de Miguel parecia ser a única forma de entender quem ela realmente era. Amanda, Helena, ou talvez ambas. Miguel a recebeu de braços abertos. Ter Amanda em sua casa preenchia parte do vazio que ele carregava por 2 décadas. No entanto, ele sabia que o caminho não seria fácil. Construir um relacionamento depois de tanto tempo perdido exigiria paciência e coragem de ambos. A vida não lhes dera outra escolha. Nos primeiros dias, tudo parecia estranho. A rotina na casa grande de Miguel era silenciosa e carregada de expectativa. Amanda explorava os cômodos lentamente, como se estivesse redescobrindo cada canto. Havia fotos antigas na parede, lembranças de um passado ao qual ela nunca pertencera conscientemente. Era surreal ver imagens da mãe que nunca conhecera e objetos que deveriam ter sido parte de sua infância, mas não foram. Miguel respeitava o espaço dela, oferecendo apoio silencioso. Sabia que forçar qualquer conexão seria contraproducente, então se limitava a estar presente sempre que ela precisasse. Algumas noites eles jantavam juntos em silêncio. Outras conversavam sobre coisas simples, livros, filmes, ou até mesmo sobre a rotina no hospital. Mas havia momentos em que as memórias do passado vinham à tona como ondas violentas. Sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa, Amanda disse certa noite, enquanto encarava uma antiga foto de Helena com apenas 2 anos. É estranho. É como se eu estivesse ocupando um espaço que nunca foi meu. Miguel a olhou com ternura. Esse espaço sempre foi seu, Helena. Eu só estava esperando você voltar para ele. Amanda forçou um sorriso, mas ainda não estava pronta para aceitar completamente sua nova identidade. Ela era Amanda para si mesma, mas Helena para o homem à sua frente. Reconciliar essas 2 partes era como montar um quebra-cabeça incompleto. Ao longo das semanas, eles enfrentaram altos e baixos emocionais. Algumas conversas traziam conforto, mas outras geravam frustração e dor. Amanda tentava entender por que o destino havia sido tão cruel, enquanto Miguel carregava a culpa dos anos perdidos, mesmo sabendo que não tinha controle sobre o passado. Em certos momentos, Amanda se afastava, fechada em seus próprios pensamentos. Em outros, Miguel se via invadido por lembranças dolorosas, temendo perder Amanda novamente, de uma forma ou de outra. Mas a cada dia, eles encontravam pequenas maneiras de se aproximar. Miguel começou a mostrar a Amanda pequenos pedaços de sua infância perdida, como o jardim onde ele costumava balançar Helena quando ela era bebê e a antiga caixa de brinquedos que guardava há 20 anos. Esses momentos não apagavam o passado, mas ajudavam a criar uma ponte para o futuro. A noite mais importante chegou em um momento inesperado. Era uma noite tranquila em Petrópolis, com a brisa suave entrando pelas janelas abertas e o céu iluminado por estrelas. Miguel e Amanda estavam sentados no jardim, cercados pelo cheiro fresco das flores. Lembro de você me contando sobre esse balanço, disse Amanda,
balançando os pés levemente enquanto estava sentada em um banco. Consigo imaginar você me empurrando e rindo, mesmo que eu não tenha memória disso. Miguel sorriu, um sorriso melancólico. Era um dos meus momentos favoritos com você. Sempre me fazia esquecer de tudo por um tempo. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Amanda olhou para Miguel, percebendo pela primeira vez não apenas o homem que estava ali, mas o pai que ele nunca deixou de ser, mesmo em sua ausência. Foi um momento íntimo e genuíno, e algo dentro dela se suavizou. Ela respirou fundo, sentindo uma paz inesperada. Sabe, acho que estou pronta para tentar. Miguel virou-se para ela com curiosidade e expectativa nos olhos. Tentar o quê? Amanda hesitou por um segundo, mas então, com um sorriso tímido e sincero, falou a palavra que ele esperara por 20 anos. Pai. Miguel ficou paralisado por um momento, sentindo as lágrimas queimarem em seus olhos. Ele não tentou escondê-las. Aquelas lágrimas eram de felicidade, não de dor. Helena, murmurou ele, a voz embargada. Você não sabe o quanto esperei para ouvir isso. Amanda sentiu um peso se dissipar dentro dela, como se finalmente houvesse encontrado seu lugar. Chamá-lo de pai era mais do que uma palavra. Era o começo de uma reconciliação, a promessa de que, apesar das cicatrizes do passado, eles ainda poderiam construir algo novo juntos. Os dois ficaram sentados em silêncio no jardim, observando as estrelas e deixando que aquele momento marcasse o início de uma nova fase. Nenhum deles acreditava que o passado seria esquecido. Algumas dores são permanentes, mas agora eles tinham uma chance de criar novas memórias e de viver o que lhes foi tirado. Acho que podemos começar de novo, pai, disse Amanda, finalmente em paz com as duas identidades que carregava. Talvez eu nunca esqueça quem fui como Amanda, mas posso ser Helena também. Posso ser sua filha. Miguel sorriu, um sorriso cheio de esperança. Podemos começar de onde estamos. Não importa quanto tempo passou, o que importa é o que faremos agora. A noite continuou tranquila, enquanto pai e filha permaneciam juntos no jardim, abraçando o momento que esperaram por tanto tempo. Ambos sabiam que a vida seria cheia de desafios, mas desta vez estariam juntos para enfrentá-los. Amanda e Miguel decidiram que o passado não seria uma prisão. Seria apenas uma parte de quem eles são, e juntos estavam prontos para seguir em frente e construir novas memórias, acreditando que o amor que os unia agora era mais forte do que qualquer dor do passado. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.